Olá, boa tarde a todos. Semana 1, lista de exercício, questão número 2. Vamos a ela. A questão pede algumas diferenças com relação aos processos exotérmicos e endotérmicos, particularmente tratando das questões voltadas aos termos gráficos, ou seja, representações gráficas de processos de natureza iso e endo. Muito bem, essa questão aqui voltada para a termoquímica ela é essencial porque ela envolve outras questões, outras temáticas, outras interfaces. Então, uma lembrança que nós precisamos fazer é com relação aos processos de natureza exo. Então, são aqueles processos que liberam calor. Quando nós falamos de reações químicas exo, nós temos então que ter em mente que uma reação parte de reagentes passando para produtos com liberação de calor. Então, essa é uma forma de representar um processo de natureza iso. Também nós podemos utilizar o conceito de termoquímica para fazer o mesmo, ou seja, o conceito de entalpia para fazer o mesmo, onde reagentes passando para produtos representa um ΔH negativo, ou seja, esse ΔH negativo indica que uma energia está sendo liberada. Quando nós falamos de representar esse processo graficamente, nós vamos então trabalhar numa perspectiva de entalpia versus caminho reacional. Nesse sentido aqui. Vamos então traçar um gráfico hipotético, representativo de qualquer processo de natureza iso, onde o eixo Y representa a entalpia, ou seja, a energia gerada pelo sistema, e o eixo X representa o caminho de reação, ou seja, o desenvolvimento dessa reação química. Quando eu estou falando de um processo iso, eu estou falando de um processo que libera calor. Então, o reagente precisa ter maior energia do que o produto. Então, nós vamos partir de um reagente aqui, chegando em um produto numa escala menor de energia. De modo que essa diferença entre a energia dos reagentes e a energia dos produtos é uma energia que está sendo liberada. Ou seja, quando eu traço um valor aqui e traço um valor aqui, eu tenho um valor 1, ou seja, esse ponto 1 com uma energia, um calor maior do que esse ponto 2. Ou seja, aonde foi essa energia do ponto 1 ao ponto 2 no desenvolvimento da reação? Essa energia foi liberada, foi produzida e liberada no meio reacional. De modo que nós temos aqui um ΔH de natureza negativo, representativo de um processo de natureza exotérmica. Então, essa é a representação gráfica de um processo de natureza iso, um processo exotérmico, que tem ΔH dos reagentes superior ao ΔH dos produtos. Quando nós falamos, então, agora de um processo de natureza endo, nós vamos falar o contrário. Ou seja, um processo de natureza endotérmica é aquele processo que absorve calor, que aumenta o seu conteúdo energético. Então, o processo endo, ele absorve calor. Ele só acontece caso ele receba um fornecimento de energia. Ou seja, para a passagem de reagentes para produtos, nós precisamos fornecer calor aos reagentes e aí sim nós teríamos a passagem para produtos. Essa é uma forma de representar, inserindo o calor, inserindo o valor de entalpia no próprio corpo da reação, ou também, a forma mais corriqueira é essa aqui, reagentes passando para produtos, com ΔH igual a um valor positivo, representativo de um valor, de uma equação que absorva calor. Em termos gráficos, esse processo fica muito similar ao primeiro, só com aquela inversão entre reagentes e produtos, como nós contamos no gráfico. Ou seja, temos aqui o valor de entalpia, temos aqui o caminho reacional, partimos aqui dos reagentes, lembrando que para segmento dessa reação nós temos que fornecer energia aos reagentes, de modo que, quando isso acontece, nós temos uma passagem de reagentes para produtos. Mas vejam bem que o conteúdo energético aqui ele aumenta. Nós temos uma variação de entalpia que aumenta na passagem de reagentes para produtos. Então, esse sentido aqui, que a gente pode representar por ΔH positivo, representa um processo de natureza endotérmica apontado graficamente.